Bom, então, pessoal, vamos aí para uma parte do nosso trabalho de hoje em que falaremos aí sobre os principais componentes, né, que estão ali é, presentes na maioria de um sistema pneumático ou dos sistemas pneumáticos que você encontra aí no dia a dia, tá bom? Ok, para começar, por óbvio, né, vamos a tratar aqui de um símbolo que faz menção ou que faz referência à fonte de energia, né? Que é o ar comprimido. Né? Então, já foi visto isso. Né? A fonte de energia para um sistema pneumático é o ar sobre pressão. Então, esse aí é o símbolo, é um símbolo adotado, obviamente, é normatizado, adotado no mundo inteiro, e que aquele software com o qual trabalhamos para a elaboração do projeto, né, dos projetos de sistemas pneumáticos, vai utilizar, tá bom? Então, está aí representado esse símbolo, né, que faz menção, ou que cita, o que faz referência ao ar comprimido usado no sistema, ok? Bom, como foi visto, o ar comprimido utilizado em um sistema pneumático, ele é obtido da própria natureza, né? É o ar atmosférico, mas que vai para um reservatório e lá fica submetido a uma determinada pressão. Então, o instrumento usado para isso é o compressor, como foi visto. Aí nós temos o símbolo que ilustra, que faz referência a esse componente. E aqui nós temos exatamente o que é um compressor. Um compressor ele é constituído o que nós conhecemos como compressor, né, compressor de ar, que você encontra no mercado. Ele é constituído de algumas partes que aqui então vale a pena citar. Aqui nós temos efetivamente o que é o compressor, aquela parte responsável por absorver o ar da atmosfera e armazenar esse ar sob uma determinada pressão em um reservatório, que aí está. Tá bom? Agora, esse compressor, ele para fazer tudo isso, ele precisa ter uma fonte, né, de energia, que é, no caso, o motor, tá bom? O motor elétrico. Então, assim é constituído aquilo que conhecemos no dia a dia, vulgarmente no mercado, como compressor, né? Constituído aí dessas partes, tá bom? Ok, agora nós temos aqui uma unidade de condicionamento de ar. Veja bem, para entender esse símbolo e para entender o porquê desse componente, você tem que lembrar que o ar que está armazenado no reservatório, tá pessoal? O ar que estaria aqui armazenado nesse reservatório, ele acaba por está aí contido nesse reservatório condensado, né? Quer dizer, o vapor da água que se condensa, né? E fica aí armazenado, além de impurezas. Então, esse ar que vai sair daqui, desse reservatório, e aí seguir por toda a tubulação do nosso circuito, do nosso sistema, ele deverá ser trabalhado, ele deverá ser pulverizado ou melhor, deverá ser condicionado na medida do possível. Então, o que se vai precisar efetivamente? Vamos precisar obviamente, de um condensador, um filtro condensador, que aí está representado por esse símbolo, e precisamos ajustar também a pressão. Para isso, vamos precisar desse elemento aqui para ajuste dessa pressão, né? Uma vez que no reservatório a pressão ali é muito maior do que aquela pressão de trabalho, que é a pressão em torno de 6, 7 bar, que já foi mencionado. Mas para a gente ter exatamente um controle disso aí, vamos precisar também de instrumento que seja capaz de mostrar, de quantificar essa pressão. E aí nós temos o manômetro. Agora veja, toda essa simbologia aqui, pessoal, esses três símbolos juntos, cercado aí por essa linha pontilhada, isso aí forma um único componente, tá bom? Então é assim que você deve interpretar um conjunto de símbolos que estejam aí cercado por uma linha pontilhada. Significa dizer que isso aí forma um todo, né? É um conjunto que, né, composto por diversos elementos, formando um todo, tá bom? Ok, então vamos ver cada um desses aqui
separadamente. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês um símbolo que diz o mesmo do símbolo anterior, só que de maneira simplificada, tá bom? Então essa daí é uma representação simplificada dessa unidade de condicionamento que você viu anteriormente, tá bom? Ok. Aqui nós temos o que estaria ali representado por aquele símbolo, tá bom? Isso aí é o que você encontra no mercado fisicamente. Então nós temos aqui ó, o filtro, aqui é o filtro condensador, tá? Aqui nós temos esse conjunto aqui, nós temos o regulador de pressão juntamente com o manômetro que aqui está, ok? Então esse aí é o símbolo que, aliás, esse aqui é o instrumento que você encontra no mercado, representado aí por esse símbolo aqui, né, de maneira simplificada, ou representado ainda por esse símbolo aqui completo, né? Okay? Muito bem. Mas nós podemos, se quisermos, em um sistema pneumático, usar o símbolo que diz o todo, né, que representa toda a unidade, de maneira simplificada ou de maneira completa, mas podemos também usar os símbolos isoladamente. Como foi visto, esse aqui é o símbolo que representa o filtro condensador, né? E se você quiser ver, aqui nós temos esse elemento, né, encontrado no mercado, né, como você o vê no mercado. Claro que temos, a depender do fabricante, você tem uma forma aí parecida, mas não necessariamente igual a essa, tá bom? Mas fica aí para ilustração. Aqui nós temos também, a depender da necessidade, um lubrificador, tá bom? Bom, Lima, mas naquele símbolo lá em cima não foi falado nada sobre lubrificador, e sim sobre condensador que você já mostrou. Mas às vezes há necessidade de se lubrificar a tubulação, né? Todo o sistema que percorre ou que compõe o seu sistema pneumático. Não só a tubulação, claro, não é a tubulação em si que precisa da lubrificação, mas dos componentes, né, que estão interligados por meio dessa tubulação. Então, em síntese, há situações em que você precisa fazer com que, junto com o ar comprimido, vá também partículas de óleo para, ou com a finalidade de lubrificar determinados componentes pneumáticos que compõem ali, ou que formam ali o todo, né, que é o seu sistema pneumático, tá bom? Aqui nós temos o que você encontra no mercado como sendo o filtro, né, lubrificador, tá bom? Bom, e temos aqui um conjunto, né, duas ilustrações para representar um conjunto completo. Aí, quando eu digo completo, tendo o filtro condensador, tendo o regulador de pressão, o manômetro, mais o filtro de óleo, tá bom? Então, você pode... Isso aí são duas representações de fabricantes distintos, mas você, a depender do fabricante, se você fizer uma busca aí na internet, você vai ver que existem diversos fabricantes com diversas configurações e aparências, tá bom? Mas em síntese, aqui eu tenho o filtro condensador, aqui eu tenho um conjunto regulador de pressão e manômetro, e aqui à direita eu tenho o filtro de óleo, né? Tá? Que agora forma um todo. Aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é o condensador, aqui é o filtro de óleo e aqui é o conjunto regulador com manômetro, tá bom? Só que numa outra configuração, a depender do fabricante, como foi dito, tá bom, pessoal? É isso aí. Claro que você vai usar essa configuração quando houver necessidade. Do contrário, você não faz uso do lubrificador, quando não for o caso, obviamente, quando você não tiver necessidade da lubrificação, óbvio, né? Pois bem, pessoal, esse sistema é conhecido lá fora como sistema FRL, está aqui representado, ó, FRL. Esse F é de filtro, o R é de regulador e o L é de lubrificador. Aqui no Brasil, ele é conhecido, vulgarmente conhecido como lubrifio. Deixa eu colocar aqui um espaçozinho. Então, ele é conhecido como lubrifio, tá?
Se você fizer uma busca aí, você vai encontrar isso aí na diversas ilustrações aí na internet para exemplificar bem, ok? Ok, vamos lá então, seguindo aqui. Bem, instrumentos de medição. Sim, eu preciso fazer algumas medições. Existem vários instrumentos. Você pode ter instrumento no seu sistema pneumático com o objetivo de averiguar pressão na rede, né, em alguns pontos, que para isso faz-se uso de um manômetro, mas você também pode ter instrumento para verificar a vazão, né, também. Enfim, existem instrumentos, mas aqui eu vou destacar apenas o manômetro, que é o mais utilizado, o comum, né? E aqui nós temos, inclusive já foi visto lá na unidade de condicionamento de ar, que tem lá um manômetro. E está aqui uma representação de um manômetro que você pode encontrar no mercado, tá bom? Bom, vamos para um outro grupo. Agora trata-se de um grupo maior, que são as válvulas de controle de pressão, né? Então nós temos aqui uma válvula que pode ser colocada em pontos estratégicos do seu sistema pneumático com o intuito de controlar, né, de verificar e controlar a pressão. Então, nós temos aqui um manômetro, cuja função você sabe muito bem que é exibir, mostrar, medir a pressão na rede, naquele ponto específico, né? E temos aqui o instrumento capaz de, a válvula, né, capaz de controlar, de ajustar, melhor dizendo, né, se ajusta para controlar a pressão. Então, você diz, bom, a partir desse ponto aqui eu quero uma pressão de X bar, por exemplo. Então, você vai lá na válvula e ajusta, e o manômetro ali vai ser o instrumento que vai permitir você saber exatamente o quanto que você ajustou, tá bom? Muito bem, aqui nós temos uma ilustração, uma foto do que é esse do que seria isso aí no mercado, né? Esse regulador de pressão, que você poderia muito bem encontrar no mercado, mas você tem outros modelos, como foi visto, tá bom? Está aqui o manômetro, né? E o conjunto todo aqui, o regulador, tá bom? Bom, nós temos agora os atuadores. Aqui é um grupo, um conjunto vasto, né? Nós temos diversos atuadores. O que são os atuadores? Pessoal, de uma maneira simplificada, o atuador é aquele elemento que estaria na extremidade do seu sistema pneumático com o intuito de realizar um trabalho. Então, se eu for dividir em partes, seria o seguinte, eu posso até fazer uso aqui de uma representação inicial que é simples, mas que diz tudo acerca. Veja, você pode interpretar o seu sistema pneumático como sendo isso aqui, ó. Eu tenho aqui o início, representado aqui por uma unidade de condicionamento de ar, e eu vou ter aqui, vou até mudar de cor, eu vou ter aqui um elemento na outra extremidade, que é o elemento que realiza o trabalho. E no meio disso tudo aí, eu vou ter aquele elemento, pessoal, capaz de fazer o ajuste, fazer o controle, né, entre a fonte de energia e aquele elemento que efetivamente realiza o trabalho, que é um atuador. Então, e aqui, esse é um exemplo de atuador, tá bom? É aquele, como disse, que vai realizar o trabalho, tá bom? Bom, mas atuador só existe o cilindro pneumático, Lima? Não, não. Existem inúmeros atuadores e sobre os quais nós vamos aqui agora falar. Claro que o cilindro pneumático é o atuador mais fácil de você encontrar, talvez seja o mais comum. É bem comum você chegar em um sistema pneumático, em um projeto de um sistema pneumático, e não ver ali pelo menos um cilindro pneumático, né, atuando, né? Mas não é o único, como eu disse. Então vamos começar aí por esse elemento tão comum que são os cilindros pneumáticos, tá bom? Como atuador. Bem, nós temos aqui uma representação, né, um símbolo que ilustra
um atuador ou um cilindro pneumático? Bem, você tem que lembrar que um cilindro pneumático ele é um corpo formado, daí o nome, formado por um cilindro, né? E no seu interior vai existir um pistão, né, aqui representado, um pistão, e conectado a esse pistão você vai ter uma haste, que aqui está representada, uma haste. E aí qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que essa haste, em algum instante, se desloque para frente, né? Daí você vai estender essa haste e, obviamente, depois essa haste vai ter que recuar. Então vai ter o retorno aí dessa haste. Agora veja, se a haste está conectada ao pistão, né? Ao pistão que aqui está representado, é óbvio que o movimento da haste vai depender do movimento desse pistão. Pois bem, então, em suma, eu preciso fazer esse pistão se deslocar no interior desse cilindro. Para isso, eu tenho que usar como fonte de energia o ar comprimido. Pois bem, a câmara, o cilindro, ele é formado por duas câmaras, né? Você tem essa câmara inicial aqui, essa câmara anterior, que vai ser então cheia, né? Ou seja, vai ter aí um ar comprimido que vai adentrar para esta câmara e obviamente que vai criar aí uma pressão, né? Gerando aí uma força, né? E essa força, por sua vez, é que será capaz de causar um deslocamento desse pistão, né, nessa direção. Na câmara dianteira, você tem o uso de molas, você tem aqui molas, tá bom? Então, aqui seriam representações de mola, tá? Esse elemento aqui representa mola. E o que vai acontecer? Quando, por conta da força gerada, né, quando esse ar comprimido preenche toda a câmara anterior, por conta dessa força, haverá o deslocamento, como dito, do pistão para frente. Com isso, a mola será comprimida nessa câmara dianteira. Quando não mais existir a pressão de ar, né, aqui, o que vai acontecer? A mola, a força deixa de existir ou vai começar a ser reduzida e a mola, então, começa a reagir, né, fazendo com que a haste recue, fazendo com que a haste retorne, né, uma vez que o pistão também aí já começa a retornar, né, o pistão já começa a retornar por conta da ação da mola sobre o pistão, tá bom? Bom, claro que, veja como é óbvio, né, pessoal? É claro que quando o ar que estava armazenado na câmara anterior vai ter que sair, né? Ele vai usar esse mesmo caminho, né? Por onde o ar entrou, ele também vai sair, tá certo? Então, a tubulação responsável por alimentar a câmara dianteira, causando, portanto, o deslocamento da haste, também essa tubulação vai ser responsável por receber esse ar de volta, né? Por ter esse ar de volta, aí é quando ocorrerá a exaustão desse ar. Mas nós vamos ver onde especificamente ocorrerá tal exaustão de ar, tá certo? Bom, então isso é um atuador, é um cilindro pneumático de simples ação. Simples ação por quê? Porque você só tem um ponto aqui para a entrada e para a saída de ar. Veja que a câmara dianteira não tem aí pontos de entrada e saída de ar, certo, pessoal? É isso. Eu digo pelo menos para responsáveis pelo deslocamento do ar, ou melhor, do pistão, tá bom? Vamos para o que você encontra aí no mercado. Esse é um exemplo de um pistão, de um cilindro pneumático, né? Em que no seu interior tem aí aquele elemento que é o pistão. E que aqui você tem aquele ponto de entrada de ar comprimido, o que vai fazer com que essa haste então se estenda e depois, quando não mais existir essa alimentação de ar, né, quando essa alimentação de ar deixar de existir,
obviamente a mola que estaria na câmara dianteira vai ser responsável por causar um deslocamento do pistão e, consequentemente, da haste. E o ar que estava armazenado na câmara começa a sair por essa mesma via, tá bom? É assim. Bom, vejamos agora como que funciona um cilindro agora denominado de dupla ação. Por que o cilindro de dupla ação? Porque agora não temos mais a presença daquela mola aqui, ó, na câmara dianteira, tá certo? Como tinha no exemplo anterior. Então, nesse caso, significa o quê? Que quando eu jogar o ar na câmara dianteira, a força vai ser gerada aqui, ó, e aí o pistão vai se deslocar, levando a haste, então, para se estender, né? E quando eu quiser, então, que esse cilindro retorne, o que eu tenho que fazer? Obviamente, não terá mais ar alimentando a câmara dianteira, portanto, não teremos mais a força aqui, e agora o ar vai alimentar a câmara dianteira. Quando o ar alimentar a câmara dianteira, vai ser gerada aqui uma força, né, ó, de modo que essa força será capaz agora de causar o deslocamento de retorno dessa haste, né? Tá bom? E óbvio, o ar que estava na câmara dianteira, pessoal, o ar que estava aqui na câmara dianteira vai ter que sair e para isso vai usar essa mesma via, né, que antes serviu de alimentação, tá bom? E não preciso dizer que esse processo se repete, ou seja, quando eu jogar mais uma vez ar nessa câmara, né, na câmara dianteira, o que vai acontecer? O ar que está aqui na câmara dianteira, né, terá que sair, e para isso ele vai usar essa via aqui. Então, é por isso que nós chamamos cilindro de dupla ação, porque você, tanto o avanço quanto o retorno da haste vai depender da alimentação, né, que você faz desse cilindro. Quando eu digo alimentação é quando você fornece o ar sob pressão, né, de 6 a 7 bar normalmente, e esse ar sob pressão causa aí um deslocamento do pistão que está no interior desse cilindro, tá bom? Portanto, vimos aí um atuador de dupla ação, um cilindro de dupla ação, um cilindro pneumático. Aqui nós temos uma ilustração, né? Mas veja que aqui nós temos, ó, deixa eu mudar aqui de cor, nós temos então dois orifícios, né? Ou duas vias. Eu jogo o ar aqui, quando eu alimentar essa câmara, óbvio que aqui vai ter uma saída de ar, né? E o contrário, né? Quando eu alimentar do outro lado, né? Quando eu alimentar a câmara traseira, eu vou ter a saída por essa via, tá certo? Sempre dessa forma, tá bom, pessoal? E com isso, óbvio, né? Eu vou ter daí a expansão dessa haste ou o retorno dessa haste, né, do pistão. Ou, desculpe, a haste que está fixada ao pistão, a haste do cilindro pneumático, ok? Bom, o que eu expliquei para esse aqui, obviamente, né, o que foi explicado para esse atuador, esse cilindro pneumático de dupla ação, serve para esse outro aqui, que é uma outra espécie, né, de cilindro pneumático, mas também de dupla ação, tá bom? É isso. Bom, nós temos ainda um tipo bastante comum de atuador, que é um cilindro sem pistão. É um cilindro pneumático sem pistão. Aliás, desculpe, sem a haste. O que acontece? Ele só tem aí no seu interior o pistão, tá certo, pessoal? Então ele só tem aqui no interior o pistão que eu estou aqui marcando em verde, tá bom? Esse aqui é o pistão. E é o que acontece? Para que serve esse tipo de atuador se não tem uma haste? Ah, pessoal, veja aqui, vou logo direto à ilustração. Nós temos aqui uma base, ó, e temos aqui no outro uma base também. São espécies, né? São tipos diferentes de hastes, né?
ou de base. Mas no final das contas, o que se deseja? Que essa haste ela se desloque ora da esquerda para a direita, ora da direita para a esquerda, tá certo? Então a ideia é essa, tá? E aí você dá a aplicação que quiser. Pois bem, daí fica a pergunta, tá bom, Lima, mas como é que eu faço essa haste se movimentar? Ah, é porque há uma conexão, né, uma ligação dessa haste, pessoal, com o pistão que está no seu interior, tá certo? Então lá dentro do cilindro, na verdade você vai causar o deslocamento do pistão, já foi visto isso, né? Então o que acontece? Quando eu alimento aqui, ó, obviamente que eu vou fazer com que o pistão se desloque da esquerda para a direita, e com isso a base vai junto. E o contrário, quando eu alimento aqui, ó, nessa via, o pistão vai se deslocar da direita para a esquerda e, consequentemente, essa base virá junto, tá bom? É assim que funciona. Então, esse também é um tipo bastante utilizado de atuador pneumático. Nós temos ainda um atuador que é de haste dupla, né? E aí nós temos a simbologia e nós temos aqui o elemento, tá bom? Então, aqui estão as hastes, né? Ó, você vê aqui as hastes, né? E daí por isso nós chamamos de haste dupla. Bom, mas onde ocorre a alimentação exatamente? A alimentação vai acontecer aqui, ó. Você alimenta, ora, essa via, né? Ora você alimenta essa via, o que vai fazer com que o pistão, então, se desloque da esquerda para a direita e, consequentemente, a haste recua, né? E depois nós vamos ter o contrário. Nós podemos, vou até deixar aí, vou colocar em vermelho. Você alimenta essa via. Quando você alimentar essa via, o pistão aqui se desloca da esquerda, da direita para a esquerda, e a haste, então, vai se estender, tá bom? É assim que funciona, tá bom? Só lembrando, mais uma vez, que quando você alimenta uma câmara, o ar que está na câmara seguinte vai ter que sair, né? O ar não vai ficar armazenado, você não tem como fazer isso, né? Conseguir o movimento dessa forma, tá bom? Bom, vimos aí esses tipos de atuadores, vamos para um outro tipo de atuador, que é o motor a, tá? Então tá aí o símbolo. E o que é isso, Lima? Bom, vamos aqui logo na ilustração. Bom, eu tenho um motor, né? E vou aí alimentar esse motor, de modo que com alimentação, ora no sentido, ora no outro, né? Ora eu posso alimentar aqui, por exemplo, e aí ter o sentido de rotação nesse sentido, por exemplo. Esse vai ser o sentido de rotação desse eixo, tá bom? E depois o contrário, eu posso então alimentar agora essa via, por exemplo, e aí vou ter o giro do eixo, né, no sentido contrário, tá bom? E o fato é que isso aí fica trabalhando continuamente, ou seja, esse eixo fica dando voltas e voltas e voltas, trabalhando a determinadas rotações por minuto, a depender da alimentação que você faça aí no seu atuador. Então esse aí também é um atuador, é um motor movimentado a ar. E temos aqui um atuador semi-rotativo. Significa dizer o quê? Que nesse caso, o semi-rotativo, ele só vai girar um determinado deslocamento angular, não vai ser uma volta completa. Então, eu alimentando aqui, nessa via, por exemplo, eu posso fazer com que essa base aqui, no caso essa região, deixa eu só marcar aqui, ó, essa região aqui que eu estou marcando em verde, ela pode então sofrer um deslocamento. Então, mais um deslocamento segundo um certo ângulo, certo? Chamado de θ aqui. Então, é um deslocamento angular, mas não com giros feito um motor, apenas determinados deslocamentos, sei lá, 90 graus, 180 graus e por aí vai, 45 graus. Tá? E é claro que esse deslocamento ele se dá, né, numa direção ou numa direção contrária, né? Basta você mudar aí a alimentação
né, da via, tá bom? Bom, o mesmo acontece aqui, isso aqui é um outro exemplo, né? Então, você alimentando uma via ou outra, você vai fazer com que esse eixo, ora, se desloque num sentido, mas apenas um determinado deslocamento angular, né? E ora, se desloque no sentido contrário, um deslocamento angular também. Não é um giro completo, né? Não fica trabalhando. Veja que há diferença na forma como trabalha um atuador semi-rotativo, que é diferente de um motor, né? Que aí sim é que nem fosse um motor elétrico, né? Pois bem, então temos ainda um outro exemplo aqui de atuador pneumático, que é uma válvula para gerar vácuo, né? Então, com essa válvula, você é capaz de gerar um vácuo nessa via aqui, ó. Vou até marcar aqui. Então, enquanto o ar passa por essa válvula nesse sentido, conforme você vê no símbolo, gera-se um vácuo aqui, ó. Aqui é gerado um vácuo, tá bom? Nessa via é gerado um vácuo. Então, é uma pressão aí, obviamente, gera uma pressão negativa, né, por conta dessa dinâmica, né, de fluxo de ar, tá bom? E aqui é um exemplo de uma válvula que você encontra no mercado, tá bom? Tá? Então, como seria isso aqui, Lima? Ó, o ar vai fluir aqui nessa direção, o ar flui aqui, saindo aqui, e aqui, nessa via superior aqui, ó, aqui é gerado uma pressão negativa, é gerado um vácuo, tá bom? É isso. Bom, mas para que isso? Para que eu possa usar, por exemplo, uma ventosa, né? Tá? Aqui são exemplos. Então, esse elemento aqui, ó, estaria conectado a esse ponto aqui da válvula, né? Esse ponto onde é gerado o vácuo. Para que eu uso isso, Lima? Para que eu me preocupo em criar um vácuo numa ventosa? Para fixação de elementos. Isso aqui é muito comum em linhas de produção, quando você precisa pegar uma peça de um ponto e transportar para outro ponto. Então, claro que não é o único, né? Você poderia ter um atuador em garra aí, né? Eu poderia ter uma garra em que a garra fecha, prende o elemento, chega no ponto lá, abre-se a garra e o elemento então é deixado naquele ponto. Essa é uma maneira, mas a outra maneira é essa daqui, é usar ventosas, né? Que por meio de um vácuo, quer dizer, uma pressão negativa, eu consigo prender uma peça a essa ventosa e aí causar o deslocamento. Perfeito? Bom, pessoal, o que tínhamos para falar na aula de hoje era isso, tá bom? E aí nós vimos alguns dos principais componentes dos mais comuns, né, que se encontra aí nos sistemas pneumáticos, tá bom? Então, quase que é muito difícil você criar, projetar